Bem, pessoal, vamos dar uma passadinha nessa questão. Essa questão eu acabei de digitá-la aqui agora. E o importante nessa questão é essa biblioteca. Com essa biblioteca aqui declarada, é possível você fazer operações de exponenciação, né? E as operações são tratadas aqui. Vamos começar linha por linha. A gente tem a biblioteca iOpstream e a biblioteca math.h. Depois a declaração da função principal, a abertura e fechamento dela, a declaração de três variáveis como ponto flutuante. Ponto flutuante é diferente de inteiro, porque ponto flutuante admite casas decimais. Essas variáveis precisam ser declaradas separadas por vírgula, com ponto e vírgula no final. A função principal não segue ponto e vírgula no final. Em seguida nós temos printf. Esse printf ele está pedindo a entrada de dados ao operador, seguida do scanf, que vai coletar essa sequência de dados. São dados aqui como ponto flutuantes, são dados decimais e estão em duas fases, né? Você declara, você faz a máscara para ponto flutuante com duas seções de %f, e em seguida ele vai guardar na sequência o primeiro número digitado como base e o segundo número digitado como o expoente. Na sequência, nós temos a variável temp, que vai receber a operação matemática. A operação matemática envolvendo potência, ela é feita da seguinte forma, é apenas essa partezinha aqui, tá? Mas aqui eu estou fazendo ela cair dentro de uma variável temporária, tá? Os valores digitados, armazenados dentro da variável temp. E essa operação, POW, abre parênteses, e dentro de parênteses aqui entra a base e aqui entra o expoente. Poderia ser 2 e poderia ser 3, né? E o resultado dessa operação de 2 elevado a 3 iria ser guardado na variável temporária, né? E seria a nossa saída aqui por volta da linha 13. Mas, no entanto, a gente está estabelecendo duas variáveis que irão receber esses valores aqui digitados pelo operador. Esse algoritmo está fazendo uma interação entre o operador e a máquina. E nós temos aqui a execução desse código da seguinte forma. Compilar e rodar. E a gente vem ter informe na sequência, base e expoente. Eu coloco 2 elevado a 3, que vai ser 8. Você está vendo quantos zeros apareceu aqui? Por quê? No printf é exatamente um ponto que seria bom nós relembrarmos. O ponto 15 é o número de casas decimais. Ele funciona na saída, mas ele não deve ser colocado aqui, pelo menos nesse momento aqui, certo? O f tem que entrar aqui puro, sem ponto. Ele está fazendo a entrada de dados na forma de ponto flutuante, na forma de dados decimais, tá? que admitem casas decimais. Mas na saída, você pode estabelecer aqui 15 casas decimais, 10, 7. Por que eu pus 15? Porque eu quero fazer uma operação envolvendo potência de ordem inversa, né? 2 elevado a menos 15, por exemplo. Vamos colocar aqui, vamos fazer a execução de 2 elevado a menos 15, por exemplo. Olha só, né? 2 elevado a menos 15, e é esse valor. 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 elevado a menos 5, por exemplo, né? Agora, nesse código, nós temos a mesma estrutura, com as mesmas bibliotecas declaradas. E o que nós vamos fazer de diferente em relação ao código anterior? Nesse código aqui nós tínhamos uma sequência de base e expoente, onde o scanf captava em primeiro momento a base e em seguida do expoente. Nesse código aqui, nós iremos digitar um grupo de números, por exemplo, 50 números, que serão elevados ao quadrado. E a saída vai ser toda ordenada, com quebra de linha, né, uma saída em forma de coluna. Então vamos ver. A função principal, aqui nós temos as seguintes variáveis sendo declaradas como decimais, como ponto flutuante, seguidas umas das outras aqui separadas por vírgula e com o final ponto e vírgula. Depois dessa seção de declaração das variáveis, entra o primeiro momento do código em que ele diz ao operador quantos números serão elevados ao quadrado, e o scanf aqui em apenas uma fase, diferente do outro que tinha duas fases, né, duas máscaras de dados. Esse aqui tem apenas uma máscara de dados seguido do dado correspondente que será armazenado, né? Então, nesse momento aqui, o scanf vai armazenar a quantidade de números que serão elevados ao quadrado nessa variável n, né? Então, depois que isso acontecer, vamos supor que o operador coloque 50. 50 é o número de números que serão elevados ao quadrado. Para a base igual a 0, a base vai ser menor ou igual a 50, que é esse n que está aqui, e a base vai ser igual a ela mesma mais 1. Esses dois, quando a gente vê essa sequência de um for, nesse encadeamento aqui, geralmente isso aqui é uma ordenação, é uma função é um parâmetro, ele faz ordenação, crescente, decrescente. Nesse caso aqui, ele está fazendo um incremento do 0 até o número de números que serão elevados ao quadrado, e é um incremento de 1 em 1. Né? Na execução isso vai ficar um pouco mais claro. Nós temos nessa linha 15 a operação matemática sendo armazenada, né, da direita para a esquerda. Ela é guardada aqui na variável temp. Nessa variável, o printf vai tomar
essa variável e vai printar ela na tela seguida de duas casas decimais. Tá? Duas casas decimais. Isso aqui é uma quebra de linha, né? A gente pode separar assim para ficar mais fácil visualizar. Né? Esse printf com esses duas quebras de linha aqui, ele está aqui realmente apenas para criar um espaço separador entre os resultados a serem printados na tela e a finalização do código. Vamos executar o nosso código para termos uma ideia do que estamos dizendo? Então aqui está. Digite quantos números serão elevados ao quadrado. Eu vou colocar 10. E a gente vai trabalhar com 10 a partir de agora. 10 números serão elevados ao quadrado. Aqui está. É interessante que a base começa de 0 e vai até a 10. Né? E eleva todos ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. Né? 8 vezes 8 é 64. 7 vezes 7 é 49. Né? De 0 até 10 vezes 10 100. Ótimo. Agora, às vezes, em alguns códigos, nós temos visto que o programador coloca de 0 até n-1. De 0 até n-1 é quanto? Vamos executar e nós então veremos uma resposta. Colocando aqui 10 de 0 a n-1. Ele foi de 0 até o número menos 1. O número digitado foi 10. 10 menos 1, 9. Então, de 0, para que a gente possa reviver isso na nossa memória, que de 0 até o valor estipulado, menos 1. Né? Então, é sempre essas duas etapas aqui assim. Você sempre considera, é um intervalo. Depois aqui é o incremento. Base está sendo igual a ela mesma mais 1. Isso equivale ao dizer assim também. Certo? Base, assim. Vamos lá. Vamos executar aqui mais uma vez. Com 10 números novamente. Compilar e rodar. Aqui está 10. E aí, de 0 até 10 elevados ao quadrado. E aqui você tem a base funcionando com esse tipo de incremento. E também funcionando com esse tipo de incremento aqui. Como a gente viu na execução do outro código. Executando mais uma vez, 10 e lá está. Certo? Então funciona dessas duas formas. Nesse tipo de sequência que está definido aqui, bem semelhante aos exercícios anteriores, nesse tipo de exercício não há interação entre o operador e o código. O código já estabelece aqui um intervalo de 60 até 50, decrescendo de 2 em 2, para falar o quadrado do número e do número que foi digitado e o seu quadrado. Né? Aqui não tem variável temporária recebendo a operação já é chamada aqui na própria sequência de operação. Você tem esse i, vem dessa máscara, e essa outra máscara se remete a essa outra parte. É sempre assim. Na sequência, conforme aparece, no printf para saída, quando você tem essa máscara de dados, ela está indicando um ponto flutuante. Aqui está 0 de casas decimais, então seria isso aqui. Né? Então, esse ponto flutuante está indicando que o i, logo após a vírgula, esse i aqui é ponto flutuante. Podia ser c numa outra situação, então o i estaria se remetendo a um caractere, mas aqui é um f. E essa outra máscara de dados está indicando para o algoritmo que essa operação vai retornar ponto flutuante com duas casas decimais. Né? Aqui é importante a gente salientar que tem um ponto e vírgula no final dessa operação. Então vamos executar esse código. Muito bem, considerando que é de 60 até 50, de 2 em 2, que são os números desse intervalo que serão elevados ao quadrado, porém de 2 em 2 decrescente. Vamos lá, compilar e rodar, e o resultado do nosso código está aqui. O quadrado de 60, de 58, de 2 em 2, decrescente até 50. Se fôssemos para inverter, a gente colocaria o 50 aqui, para colocar ele crescente, a gente colocaria um mais aqui, 50 aqui, aqui a gente coloca 60, e aqui inverte o sinal. Acho que não inverteu o sinal, isso. De 50 até 60. Esse sinal ele sempre fica menor do lado do número menor. Tá? Isso aqui é um intervalo. Então vamos lá, de 50 até 60 e de 2 em 2. Como que estava antes? Antes estava assim, ó, de 60 até 50, olha, o menor ficou sempre do lado do número menor. Então de 60 até 50, decrescendo de 2 em 2. Né? Vamos refazer e vamos executar o nosso código da forma como nós colocamos aqui. Executar, compilar e rodar. Então de 50 até 60, de 2 em 2, esses são os quadrados dos números.